Olá amigos e amigas do YouTube, está começando mais um BDM. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 8 de janeiro de 2022. A minha criação de cenário para trabalhar nesse sábado, que é o primeiro sábado de trabalho deste ano de 2022, ainda com várias competições pausadas, né? Comumente a gente tem um sábado aí com 7, 8, às vezes até 9 competições rolando ao mesmo tempo, que eu costumo trabalhar, mas nesse sábado especificamente, com muitas competições pausadas e problemas de pandemia, a gente ainda tem muitos jogos adiados e enfim, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo no dia 7, na sexta-feira. A gente vai provavelmente ter hoje confirmado o jogo do Bayern de Munique, mas nesse sábado a gente já tem uma rodada um pouco mais cheia da Bundesliga 1. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal. Esse é um canal sobre trade esportivo. Você vai encontrar por aqui criação de cenário de trabalho ao vivo, informações sobre as equipes. Enfim, vou te dar todas as informações que eu tenho para tentar te ajudar, mas você não vai encontrar por aqui palpites, dicas de entradas e bilhetes prontos. Você tem outros canais aí que provavelmente vão cumprir esse papel aqui no YouTube, mas infelizmente eu não vou conseguir te ajudar nesse ponto, beleza? Estou usando um presentaço que eu ganhei do meu amigo Leonardo, Léo, que mora na Irlanda, que me deu esse boné aqui, acho que chama boné, né? Essa boina, a lá o Peaky Blinders. Isso aqui, cara, depois que a gente começa a usar isso aqui, não tem mais como, né? É sinal de que você realmente está com uma calvície avançada, que é o meu caso, né? E a idade também está chegando, mas eu gostei. Achei que ficou massa. Vocês vão me ver usando esse daqui e o outro preto que eu ganhei ali. Que, enfim, daí para frente é só para trás, como dizem, né? Então vamos lá. Tô na tela certa, tá aqui o nosso planejamento, era para estar aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Tá aqui o nosso planejamento. Então vamos lá. Bom, vou começar passando a limpa na La Liga. A gente tem uma super cotação do Real Madrid para vencer o Valência. Vai estar no primeiro link da descrição desse vídeo. Tá? Eu não costumo deixar nos comentários fixados, eu deixo na descrição do vídeo. Vai estar no primeiro link ali para o Real Madrid vencer o Valência. Se eu não me engano, é uma odd de 15. Nesse momento, a odd normal é de 1,40. Eu vou ser muito sincero com vocês. Faz muito tempo que eu não acompanho o Valência. Faz muito tempo que eu não vejo um jogo inteiro da equipe do Valência. O Valência aqui em 2017, 2018 mais ou menos, era uma equipe que eu acompanhava com mais afinco, com mais frequência, que dava padrão. Mas eu realmente não sei como está o Valência hoje em dia. O Real Madrid, as últimas partidas do Real eu tive o prazer de acompanhar. Assisti o jogo do Real Madrid contra o Bilbao, assisti o jogo do Real Madrid na derrota para o Getafe, assisti o 3-1 do Real Madrid para cima do Alcoyano, que tinha eliminado o Real Madrid na Copa do Rei do ano passado, né? E agora a gente tem um jogo do Valência. O Real Madrid ainda sofre com baixas, aliás, ainda sofria com baixas do Vinícius Júnior. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está de volta, tá? E faz uma diferença brutal. Karim Benzema e Vinícius Júnior no mesmo time, na temporada que eles estão vivendo, do jeito que eles estão entrosados, faz muita diferença tê-los ou não, tá? Porque o Real Madrid, apesar de estar melhorando um pouco na parte defensiva, que era uma grande crítica minha, ainda falha individualmente bastante. O Militão, apesar de ter feito o primeiro gol contra o Alcoyano no último jogo, falhou contra o Getafe, uma falha assim clamorosa, não tem como botar a culpa em mais ninguém, foi falha dele, ele dominou errado para trás e deixou o zagueiro, o atacante passar na frente dele. Então o Real Madrid ainda falha em algumas situações individuais lá atrás e a parte ofensiva tinha produzido muito nos últimos jogos. Como o Vinícius Júnior acho que pegou Covid e ficou de fora, se de fato confirma que o Vinícius Júnior está de volta, realmente é um ganho muito grande para o Real Madrid. Outro que vem tendo constância é o Hazard. Ainda não é aquele, está longe de ser aquele Hazard do Chelsea que a gente conheceu, depois que desceu, que veio para o Real Madrid. Parece que a carreira do Hazard veio ladeira abaixo, mas pelo menos deixou de se lesionar, né? O Hazard parece um Dybala, né? Ele joga 2, 3 jogos e já lesiona de novo. Tomara que continue, que tenha aí continuidade para conseguir encontrar de novo o seu futebol. Se de fato for confirmado o Real Madrid com o Vinícius Júnior e o Benzema, eu viria para tentar buscar alguma coisa a favor do Real. Porém, seria leviano da minha parte porque eu não conheço o adversário. Então eu estou focando só no time de camisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no desempenho do Real Madrid em casa. São 6 vitórias, ainda invicto dentro do Bernabéu.
com 0 derrotas, obviamente, 5 gols tomados em 9 jogos. Dá mais ou menos ali meio gol por jogo sofrido e 18 gols marcados. Não é o melhor ataque dentro de casa, tá longe de ser, mas é um ataque de 2 gols por jogo em média. O Valência marcou 14 gols fora de casa, dá uma média ali de 1,5 gol por jogo e sofreu fora de casa 16 gols, quase 2 gols por jogo. Tá? Não é um time tão ruim fora, né? Quase todos os campeonatos a gente tem esse problema, né? Do jogo fora o desempenho fora de casa ser nivelado muito por baixo. Então você vê, ele está em 9º fora de casa, mas só tem 3 vitórias, né? Enfim, seria muito, muito leviano da minha parte julgar o Valência sem conhecê-lo nesses últimos jogos. Deixa eu dar uma olhada nesse torneio, como é que tá o Valência. Fora de casa, 2 vitórias. Venceu o Levante por 4-3 e venceu o Celta de Vigo e empatou com a Sociedad. E neste torneio vem de uma derrota para o Espanhol dentro de casa. Aí as 2 vitórias que eu falei. Teve a vitória também contra o Elche. Empatou com o Atlético de Madrid 3-3 e 0-0 com a Sociedad e 1-1 com o Rayo Vallecano. O Vallecano que joga muito melhor dentro de casa do que fora de casa. Agora esse desempenho do Valência já me deu uma segurada, viu? Historicamente, ambas as equipes marcam nos últimos 5 dos 7 jogos, mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5. O Real é o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Isso é bacana para quem vem buscar o back Real Madrid. O Valência sofreu gol para o Real Madrid nas últimas 20 partidas consecutivas. De maneira geral, o Real Madrid sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi menos de 2,5 gols nos últimos 6 dos 8. Aqui pode ter relação, obviamente, com a falta do Vini Júnior, né? E foi o primeiro a marcar também nos últimos 6 dos 8. O Valência sofreu gol nos últimos 6 jogos consecutivos, um pouco pior do que o Real Madrid, mas já puxa o jogo mais para o mercado de gols. Eu tenho muito, muito receio de trabalhar La Liga para gols ultimamente, tá? E eu tô com muito respeito também nessa equipe do Valência, que apesar de só ter começado a ganhar fora de casa agora, né? Porque pelo visto foram 3 vitórias apenas e as últimas 2 partidas fora foram vitórias, eu tô com um pouco de receio porque realmente eu desconheço o adversário, né? Então, óbvio, a odd do Real Madrid, a cotação do Real Madrid, ela não vai me permitir muita coisa, né? Eu já tenho receio de fazer mercado de gols na La Liga, porque eu não tenho feito nos últimos anos. Então, eu descarto a possibilidade de trabalhar gols para os meus métodos. Para o Real Madrid, com essa odd em 40 ou em 45, eu descarto também trabalhar correção em lei real, né? Porque é bem provável que o Real Madrid, por jogar em casa, tenha domínio da posse de bola, vou dizer ali, vai no mínimo 60% a 65% de posse. Isso faz com que o mercado confie muito no time que tem camisa, né? Então, trabalhar contra o Real Madrid só se você tiver um método muito bem estruturado em situações muito específicas. Não é o meu caso, eu não trabalho esse tipo de situação. O que me resta, né, seria trabalhar ou um Lei Valência numa odd um pouco mais alta, eu não teria problema de fazer isso, mas eu precisaria de uma leitura muito encaixada, ou um back real em 40 ou em 45, mas aí de novo eu preciso de um back padrão muito claro, que todos estejam enxergando. Então eu vou deixar aqui essa possibilidade. Não é um time do Real que eu tenho conseguido encontrar padrões de back, tá? Não é. O jogo contra o Alcoyano, por exemplo, que foi um jogo com adversário de nível muito diferente, prateleiras diferentes, o Real não apresentou padrão de back, contra o Getafe não apresentou padrão de back. Então, vir para cá para trabalhar o back real seria realmente assim, contar com uma situação que eu ainda não vi recentemente, tá? Então, a melhor situação para mim neste momento é não fazer nada, é deixar o jogo acontecer. E caso o Real Madrid me chame muito atenção no primeiro tempo, com um poderio ofensivo muito grande com essa volta do Vini Júnior, que eu não sei como ele vai voltar, estando fora há tanto tempo, aí tudo bem. Mas seria muito leviano da minha parte falar assim, eu vou vir trabalhar back real aqui porque eu acho que vai dar padrão. Não sei, talvez não dê, tá? Então eu prefiro ficar de fora desse jogo. O outro jogo que a gente tem é Granada e Barcelona. O Barcelona que está sofrendo aí uma reestruturação com o Xavi, já passou a ter muito mais posse de bola. A gente está conhecendo alguns nomes diferentes na parte ofensiva, né? E eu, por acaso, tenho ainda bastante desconhecimento do novo ataque do Barcelona, que de vira e mexe aparece algumas novas equipes. O Barcelona fora de casa é um time extremamente mediano essa temporada, é até estranho falar isso, né? 2 vitórias em 9 jogos, pior do que o Valência.
11 gols marcados, 11 gols sofridos, defesa... Olha, para o nível de uma equipe em 10º lugar fora de casa, é uma defesa boa, mas para o nível de Barcelona é horroroso, né? Você ter o Real Madrid que sofreu aí 12 gols como visitante, o Barcelona sofreu 11. Não é tão ruim assim, mas o Real Madrid marca 23, né? E o Barcelona marca 11 gols apenas. O Granada dentro de casa tem 4 vitórias em 9 jogos, não é um time fraco, né? Só perdeu 3 partidas. Tem uma média de quase 2 gols por jogo marcados em casa, mas sofre também mais ou menos 1,5 gols, 2 gols por jogo dentro de casa. Tá? Das últimas partidas que eu vi do Barcelona, aliás, da última partida que eu vi do Barcelona, que foi na Copa do Rei contra o Linares Deportivo, o Barcelona saiu atrás, chegou a virou o jogo, chegou a tomar um empate, o juiz anulou o gol, e o Barcelona naquele jogo especificamente fez uma marcação que eu não gostei. Linhas muito altas, o Piqué, que chegou no segundo tempo, ficou isolado ali no meio campo. A maioria das vezes os laterais subiam e não voltavam, e o Barcelona tomava muito bola nas costas. Tá? Isso me causou uma impressão ruim. Mas algumas pessoas com que eu trabalho na leitura me disseram que nos outros jogos o Barcelona apresentou uma segurança defensiva melhor. Então eu preciso observar um pouco mais para tirar um pouco mais vamos dizer assim, de uma impressão do Barcelona. Não venho para trabalhar o mercado de gols, porque eu não sei o que o Barcelona vai me apresentar na parte ofensiva. Estou gostando da sequência que o Dembélé está tendo. Tem muita gente que critica muito o Dembélé, e eu acho que às vezes ele toma realmente algumas decisões no 1 para 1 equivocadas, principalmente na finalização, mas é um grande jogador. É um grande jogador em velocidade, que vai provavelmente, quando o Barcelona tem vantagem, vai ajudar muito o Barcelona na parte de contra-ataque, tá? Para essas cotações aqui, não venho para buscar um back Barcelona, eu não tenho tido esses padrões assim como no jogo do Real, mas como a odd do Granada está mais baixa, abre para mim um precedente, caso o Granada comece muito mal, né, para eu conseguir trabalhar em lei ao Granada, né? Não venho para trabalhar um lei Barcelona, porque como eu falei, nos meus métodos não gosto de trabalhar lei aos favoritos, é questão emocional, questão pessoal, tá? Mas se o Granada me der leitura para trabalhar contra, ótimo. O que eu preciso ter cuidado? Acabei de falar com vocês que eu não gostei do posicionamento do Barcelona contra o Linares. Isso quer dizer que vai se repetir? Não sei. Mas se eu ver que a linha do Barcelona com a posse está muito alta, a última linha defensiva, e o Granada está se posicionando para contra-ataque, se eu ver esses contra-ataques estocando, eu não vou me envolver no match odds desse jogo, tá bom? Fica aqui então a minha opinião sobre a La Liga. Na Bundesliga a gente vai ter todos os jogos, e eu costumo trabalhar quase todos eles, então vamos lá. Primeiro, destaque para a recuperação, a grande recuperação do time do Hoffenheim, que chegou a estar aqui talvez até quase na mesma posição do Augsburg, e agora está na 5ª colocação, bem encostado no Freiburg e no Leverkusen, tá? Uma vitória, por exemplo, de assumir a 3ª colocação. Tem um ataque muito bom, né? O ataque do Hoffenheim, ele é melhor do que o Freiburg, ele é melhor, aliás, ele é o 3º ou 4º melhor ataque da competição. O Bayern é o primeiro, o Dortmund é o segundo, o Leverkusen é o terceiro e o Hoffenheim é o 4º. Tem um ataque muito bom. Perde muito gol? Perde, mas é um time que cria muitas situações de gol, tá? Defensivamente, consegue ser melhor um pouco do que o Leverkusen, é a mesma coisa do que o Dortmund, mas tem tomado bastante gol nos últimos jogos. Aliás, não dá para listar que o Hoffenheim tem tomado gol só agora, né? O Hoffenheim sempre foi uma equipe de muita trocação franca. Só que como teve sempre jogadores muito rápidos no ataque com muita qualidade, tomava seus gols, mas também produzia muita chance e fazia muitos gols. A minha grande dúvida nesse jogo é o time do Augsburg. Tá? Eu sei que o Hoffenheim está numa excelente fase, eu sei que essa odd do Hoffenheim deve estar baixa, olha aí, 1,60. Mas o que me chama muita atenção nesse jogo é a equipe do Augsburg. Por quê? Dentro de casa, o Hoffenheim tem 18 gols marcados em 8 jogos. Tá? Isso é uma média de mais de 2 gols por jogo. Só perdeu um jogo, só tomou 8 gols, uma média de 1 gol por jogo. Mas o Augsburg tem uma vitória fora de casa, se eu não me engano foi contra o Colônia, que também não tinha perdido ainda na competição. Tem 5 gols marcados, uma média de meio gol por jogo, e 11 gols sofridos.
Tá? Do que eu vi do Augsburg nessa temporada, o Augsburg está correndo seríssimos riscos de rebaixamento. Seríssimos. Tá? E é o seguinte, o meu desejo nesse jogo não é trabalhar um back Hoffenheim, porque o Hoffenheim, apesar de ter um time muito melhor do que o Augsburg, ele vai encontrar dificuldade para furar a defesa do Augsburg. Provavelmente o Augsburg vem para esse jogo para tentar buscar um empate, talvez uma vitória na bola parada. O meu cenário ideal para esse jogo é fugir do match odds e tentar buscar algo para gols depois que a melhor equipe em campo conseguir encontrar espaço para o seu gol. Não sei se eu consegui me fazer entender. Augsburg. Se eu tenho um Augsburg em má fase que deve ir para tentar buscar um empate saindo atrás, o Augsburg se abre, busca a recuperação e dá todo o espaço do mundo para o Hoffenheim conseguir buscar a sua, digamos, ampliação de resultado. Tá? Então eu vou buscar mercado de gols caso o Hoffenheim... Quanto tempo que eu não faço Bundesliga, por isso que eu estou com dificuldade de descrever. Hoffenheim saia na frente. Gente, deu até branco. Caso o Hoffenheim saia na frente, e eu já vou grifar aqui, ó, eu vou buscar o mercado de gols. Se o Augsburg, obviamente, cumprir o planejado, que é sair para o jogo. Cuidado com o match odds, tá? Bayer Leverkusen e Union Berlin. Belo jogo, cotações um pouco mais altas. O Leverkusen é o quarto colocado contra o quinto. 1 ponto de diferença entre eles apenas. E eu tenho um Union Berlin com uma cotação alta, hein? O que faz essa odd do Union Berlin estar alta e a odd do Leverkusen está baixa, você me pergunta. Primeiro, qualidade no elenco, né? Eu acho que o Leverkusen hoje tem muito mais a dar na parte ofensiva do que o Union Berlin. A gente pode destacar o Union Berlin aqui com o Max Cruz, o Kevin Behrens. Olha só o Behrens. Porque o Taiyo tá fora. O Behrens, cara, jogadoraço, gosto muito dele, veio do Sandhausen, ajudou muito o Sandhausen em algumas temporadas que o Sandhausen teve com dificuldade, agora continua com dificuldade, mas está sem o Kevin Behrens. É um cara que fazia muito gol na Bundes 2, subiu, foi contratado pelo Union Berlin, não teve tantas oportunidades, só na DFB Pokal, e vai ter essa oportunidade de jogar de titular. Eu gosto demais desse cara. Acho que uma presença dele na parte ofensiva é muito boa. O Haraguchi estava no Hannover, se eu não estou enganado, Hannover 96, foi contratado também. Tem o Rani Khedira, irmão daquele Khedira que a gente conhece, né? O Candira para o Luxemburgo. Acho que é isso, né? Não tem tanta parte ofensiva assim o time do Union Berlin. Já o time do Leverkusen, a gente tem o retorno do Patrick Schick, que estava ausente por conta de lesão, fez 2 gols contra o Hoffenheim, fez 2 gols contra o Frankfurt e fez 4 gols contra o Greuther Fürth e deu uma assistência. Só isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gols e uma assistência em 3 jogos. Só isso. Patrick Schick é foda. Florian Wirtz, uma das melhores e uma das maiores revelações talvez do campeonato alemão, dificilmente fica no Leverkusen por muito tempo. O Moussa Diaby, que tinha sido expulso no último jogo, ficou de fora, cumpriu suspensão e deve estar de volta nesse jogo. Tem um ataque também muito bom. Esse jogador aqui, o Amin Adli, também vem começando a jogar bem, tá? Mas não se destaca tanto ainda como o Diaby. Meu SofaScore já atualizou. E eu estou na internet manivela, peraí que eu já volto. Aí. Tem o Demir Bay, enfim, cara, o time do Leverkusen ofensivamente é o dobro, talvez, da equipe do Union Berlin, por isso que essa odd está tão baixa. Porém, o que o Union Berlin tem em vantagem? Marcação-pressão, força na marcação, marca espaço, marca compacto, sabe jogar no contra-ataque. Então, a chance do Leverkusen nesse jogo é achar um gol rápido, porque o Leverkusen ele tem muita dificuldade contra defesas fechadas. Muita. Se você botar o Leverkusen para jogar sem velocidade, esquece o Diaby, esquece o Wirtz e principalmente, às vezes até propriamente o Patrick Schick, que é um homem alto, mas que chega muito bem em velocidade. Então, o cenário ideal para o Leverkusen é jogar em contra-ataque. Quando que ele vai ter chance para jogar em contra-ataque contra o Union Berlin? É se ele estiver à frente do placar. Então, seria um cenário ideal para trabalhar gols caso o Union Berlin estivesse em desvantagem, tá? Mas apesar disso, o Union Berlin também tem força ofensiva, não é tão forte, mas também tem força ofensiva. E eu acho que a gente pode buscar sim o mercado de gols aqui.
sem precisar do Leverkusen marcando primeiro, tá? Na minha opinião. Leverkusen e União Berlim. Aqui, se vai ser para longas exposições ou para tiro curto, aí é o jogo que vai me dizer. De novo, cuidado com o match odds. Essa odd de 1,80 do Leverkusen, ela se mantém se o Leverkusen manter a posse de bola. Mas se o União Berlim conseguir encaixar os contra-ataques, pode ser perigoso, tá bom? Depois nós temos o Leipzig com o Mainz. Aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas, né? O Leipzig está com um treinador novo. Em algumas partidas jogou muito bem. Deixa eu puxar as últimas partidas do Leipzig. Ó. O Leipzig jogou bem contra o City. Já estava, se não me engano, com o treinador novo. Venceu o City, não valeu de nada, mas venceu o City. Tá? Depois meteu 4 no Gladbach. Mönchengladbach, que já vinha numa goleada que tinha tomado 6-0, se eu não me engano, pro Freiburg. E aí bateu, entre aspas, em cachorro morto, um time com um emocional quase todo quebrado. Depois empatou fora de casa com o Augsburg. Esse empate aqui foi merecido, tá? Porque o Leipzig criou inúmeras situações para golear o jogo, perdeu o gol pra caceta, perdão da palavra, e tomou um empate no final com um gol de pênalti. Bem feito, tá? Mas ele produziu muito. E contra o Arminia Bielefeld foi horrível. Voltou a ser aquele Leipzig que a gente já conhecia, né? E agora dentro de casa, porque o Leipzig fora de casa que é um horror. Mas voltou a ser aquele Leipzig que a gente conhecia e perder do Arminia Bielefeld, que é um time que certamente vai brigar para não cair. É uma situação muito complicada, tá? Precisa rever a situação do Leipzig, o que ele está buscando de fato na competição. O Leipzig, dentro de casa, de maneira geral, está em 10º lugar, está abaixo do mais 2 pontos. Dentro de casa é um desempenho bom, é o que eu falei. O Leipzig em casa é o 3º, fora de casa ele é o 17º, é o penúltimo, né? Dentro de casa só tem 3 derrotas, seria ruim de dizer, né? Porque se você pegar aqui os concorrentes, o Bayern, o Dortmund, o próprio Mainz, o Colônia, União Berlim e o Hoffenheim só tiveram uma. Então, o Leipzig não tá isso tudo. Só que é um time que venceu 6 vezes, tá? Marcou quase a mesma quantidade de gols do que o Dortmund e do que o Bayern. 25 gols marcados em 9 jogos. Cara, é quase 3 gols por jogo, né? E sofreu 12. Não tem uma defesa tão ruim. Fora de casa, o Mainz tem 2 vitórias e 6 derrotas. Não consegue encaixar o mesmo aproveitamento em casa e fora de casa o Mainz, né? 7 gols marcados em 8 jogos e menos do que um gol por jogo. Só que também não tem uma defesa horrorosa, vai. Tomou uma média de 1 ponto 2 ali fora de casa. 1,80 é o cenário que o Leipzig está apresentando pra gente. Eu vi o último jogo do Mainz, que eu me lembro, tá? Que foi contra o Hertha Berlim. Foi um baile. O Mainz meteu um baile no Hertha Berlim. Poderia ter ganhado de muito mais. E depois perdeu de 1-0 para o Frankfurt. O Frankfurt também vem em recuperação. Então você vê que é muito 8-80. Ó. Perde para o Stuttgart, que é um time que está sem homem de referência. Aí vence o Wolfsburg, que também está numa fase ruim, por 3-0. Depois perde para o Bayern de Munique por 2-1 e fez até um excelente jogo. Aí depois mete 4 no Hertha. Aí depois perde para o Frankfurt. Não dá muito para confiar na equipe do Mainz. Também não dá para listar muito essa questão de gols, né? Nos últimos 9 dos 10 jogos entre eles, historicamente, foram mais de 2,5 gols. Cara, isso é muito jogo. Quase 90% dos últimos 10 jogos. O Leipzig sofreu gol nos últimos 3 e foi o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 7. Eu vou buscar gol nesse jogo, vai. Eu vou dar esse voto de confiança pro Mainz, porque a equipe do Leipzig não está encaixada ainda. Tem a piadinha do mais 0,5, né? Que é um jogo que nunca termina 0-0, mas é escrota demais para fazer. Já fiz. Vambora. Freiburg e Arminia Bielefeld, que venceu o Leipzig na última rodada. 1,60 o time do Freiburg. Olha, vou ser bem sincero com vocês. Não queria falar isso, mas vou ser bem sincero. Dos últimos jogos do Freiburg, não tem me agradado. O Freiburg não tem time nos últimos jogos para estar nessa terceira colocação. Tá? Me desagradou bastante. Parece, deixa eu puxar aqui nos últimos jogos, ó, parece que esse resultado de 6-0 contra o Gladbach foi muito fora da curva mesmo. Porque foi um time que perdeu para o Frankfurt em casa, perdeu para o Bochum fora de casa, aí teve essa goleada histórica contra o Gladbach, perdeu para o Hoffenheim em casa, empatou 0-0 com União Berlim e aí venceu o Leverkusen. Tudo bem, a vitória contra o Leverkusen foi bacana, né? Pode indicar uma possível recuperação.
mas já está na hora do Freiburg começar a descer um pouco de posição na tabela para sentir essa água batendo na bunda, porque não está jogando tão bem, na minha opinião, tá? O Freiburg em casa tem 4 vitórias em 8 jogos, 13 gols marcados, não é um ataque assim super potente, mas sofreu mais ou menos um gol por jogo só. O Arminia para marcar gol é um parto, meus amigos. 6 gols nos últimos 8 jogos fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, só sofreu 9. É difícil marcar gol no Arminia e é difícil que o Arminia faça gol em você, né? O Leipzig ter tomado 2 gols fora de casa para o Arminia, aliás, dentro de casa para o Arminia foi realmente um achado, né? Então, vir buscar gols aqui com um ataque não tão poderoso do Freiburg contra um ataque horrível do Arminia seria muito devaneio, talvez, da minha parte. Eu prefiro pular esse jogo porque a odd do Freiburg também não está muito boa. Acho que o Arminia, depois de ter vencido o Leipzig fora de casa, vai tentar buscar um empate aqui contra o Freiburg e eu vou pular esse jogo, tá bom? Depois nós temos Greuther Fürth e Stuttgart, jogaço de Bundes 2, né? Tá na hora de descer o Stuttgart de novo, enquanto não arrumar um homem de referência, eu tô sempre criticando isso aqui com vocês. Segue, olha só quem voltou, se não é o Sasa Kaladzic. Olha, o Kaladzic, o último jogo do Kaladzic foi dia 20 de 8 de 2021, foi um 4-0 que o Stuttgart tomou pro Leipzig. Não mudou muita coisa a presença dele, né? O último gol que ele fez foi contra a Itália na prorrogação da Euro. Lembra? Ele é o atacante austríaco. Aquele gol de cabeça que ele teve que se abaixar todo, lembra? Que deu aquele sururu danado que levou... Acho que levou Eu não sei se levou o jogo para prorrogação, acho que não, né? Eu acho que esse jogo terminou 0-0 no tempo normal. E aí a Itália tinha feito um gol na prorrogação. Aí a Áustria empatou, depois a Itália fez mais um. Se eu não estou enganado, é isso. Mas foi o último jogo do Kaladzic. O Kaladzic tem a função, a responsabilidade de ser o homem de referência da equipe do Stuttgart. Eu venho criticando bastante o Stuttgart por não ter esse cara. O artilheiro do Stuttgart no ano é esse cara aqui, o Constantinos, que é um lateral que às vezes faz um papel de ponta, às vezes, né? Então, assim, voltando de lesão, será que dá conta o Kaladzic de assumir essa função? Não sei. O adversário do Stuttgart é o Greuther Fürth, que vai cair para a Bundes 2, não demora, né? Talvez não faça uma temporada tão ruim contra o Schalke, ou faça, né? O Schalke, se eu não me engano, fez 16 pontos, se eu não estou enganado. Mas o Schalke, até essa rodada aqui, já tinha tomado quase 80 gols, né? O Fürth tomou 50. Dentro de casa, venceu uma partida, acho que foi contra o Union Berlin, se eu não estou enganado. O Union Berlin conseguiu essa proeza. Marcou 7 gols em casa, tomou 15. O Greuther Fürth eu já falei várias vezes, né? É um time que quando toma o primeiro gol, ele se desestrutura todo, vai para cima. A marcação deles na parte defensiva, aquela transição defensiva horrorosa. O Fürth como é que eu vou dizer? Ele defende muito mal o contra-ataque. Então, assim, se o Stuttgart sair na frente, ele tem muita chance de ampliar o placar contra o Greuther Fürth. Mas aqui a gente tem um pseudo-confronto direto, né? Não dá nem para falar de confronto direto, certamente, porque o Fürth deve cair. Mas o Stuttgart precisa pontuar contra esse tipo de equipe, né? Então eu tenho receio do Stuttgart fazer o primeiro gol, ou achar o primeiro gol e recuar. Mas é bem provável que a gente tenha uma esfera nesse jogo, caso o Stuttgart saia na frente, de buscar gols. Se o Fürth sair na frente, pela necessidade do Greuther Fürth de ganhar o jogo, apesar de correr nas veias do Fürth, essa necessidade de fazer merda, que é esquecer o fato de estar ganhando e ir pra cima igual louco, querer fazer mais gols, isso vem da Bundes 2, isso é gostoso, né? Eu que faço Bundes 2 sei como é bom. Apesar de correr isso aí nas veias do Fürth, alguém lá na delegação do Fürth deve ter falado, olha, se fizer o gol, assim como fez com o Union Berlin, se fecha, tenta defender. Então o cenário para gols nesse jogo aqui é o Stuttgart saindo na frente. Ah, mas o Kaladzic está voltando de lesão agora, talvez não seja o suficiente. Tudo bem, mas é muito melhor jogar com o Fürth desconfigurado na marcação do que ele fechado na marcação. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, Fürth e Stuttgart, somente se o Stuttgart sair na frente. Não estou dizendo que o Stuttgart vai golear o jogo, estou dizendo que o jogo vai ficar mais agradável para se fazer. Se o Fürth sair na frente, se o Greuther Fürth sair na frente, talvez ele repita o que fez contra o Union Berlin e se feche. E esse é o jogo do dia, meus amigos. Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund. 2 a odd do Dortmund, que deve contar, obviamente, com o seu
Erling Haaland lá na frente, ou Erling Haaland, né? Temos o Marco Reus, o Bran, o Haas, o Bran voltou a jogar bem, Bellingham, o Guerreiro voltando, então, enfim. Cara, tá bem completinho o time do Dortmund e o time do Frankfurt que vem numa recuperação também excelente. O Frankfurt é sexto colocado, já foi 15º, já foi 16º, já correu o risco de cair e agora voltou ao lugar que deveria estar. Dentro de casa, o Frankfurt ainda tem uma dificuldade muito grande, 3 vitórias em 8 jogos, marcou 1,5 gols por jogo, dá para se falar assim, e sofreu 1 gol por jogo. Fora de casa, o Dortmund tem 15 gols marcados e 14 sofridos. Apesar do Frankfurt puxar esse jogo para under, eu vou tentar buscar alguma coisa no mercado de gols nesse jogo contra o Dortmund, mas não descarto a possibilidade de também trabalhar o match odds, correção de preço, né? A gente pode ter um time começando muito mal e a gente pode ter essa oportunidade de trabalhar alguma coisa no match odds. Caso o jogo abra demais, eu já me dirijo para o mercado de gols. Das cotações que eu vi aqui, acho que nenhuma me surpreendeu tanto para falar que a gente pode ter talvez uma correção, né? O Hoffenheim está com uma odd baixa, mas deve manter a posse de bola. A mesma coisa o Leverkusen, a mesma coisa o Leipzig e a mesma coisa o Freiburg, tá? Já o jogo do Stuttgart, aí a ruindade do Greuther Fürth mesmo, e no Dortmund, obviamente o poderio ofensivo do Dortmund. Vou pular o jogo da França, não tenho feito jogos da França, mas gostaria de pelo menos espiar o jogo do Rennes, tá? Apesar do Lens, pelo Lan, o pessoal ter falado que o Lan é muito bom time, e eu já vi um jogo deles contra o PSG, o time do Rennes também é muito bom. Eu vou espiar, vou só olhar, tá? E o jogo de Portugal que eu quero fazer é o jogo do Estoril contra o Porto. O Porto jogando... Oi? Por que a odd do Porto tá tão baixa? Provavelmente Estoril. Por que a odd do Porto está tão baixa? Estoril, Covid. Estoril pede adiamento do jogo contra o Porto devido a cerca de 30 casos de Covid, meus amigos. Tá explicado. Então é o seguinte, eu vou pular esse jogo do Porto porque a gente não tem nenhuma informação concreta de quantos jogadores oficiais titulares vão entrar pelo lado do Estoril e eu prefiro ficar de fora com essa cotação do Porto, eu nem vou mexer, tá bom? Então fica aqui o meu planejamento para esse dia 8, para esse sábado. Eu vou deixar o PDF de apoio, como de costume, para os membros aqui do canal ali na aba comunidade. Vou deixar os links aqui embaixo. Não esquece, tem um curso gratuito do meu blog, theoborges.com, que eu estou reestruturando o visual dele. Eu mesmo estou fazendo, né? Eu costumo dizer que é o outro funcionário que eu tenho, que é o outro Theo Borges, que está reestruturando o visual dele, e produzindo alguns novos conteúdos, mas ele é muito bom, pode fazer, eu garanto. E vejo você também no Leitura e no meu Telegram. Semana que vem eu trago um cupom de desconto aqui para o Leitura. Fechou? Um grande abraço a todos e a gente se vê.